Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Esse é o nosso primeiro Curiosidades da TV de 2021. Muito obrigado a você, seja a sua primeira vez aqui no canal ou não, se for, ou se não for também, mas inscreva-se se você não tiver feito isso ainda, ative as notificações, deixe aqui o seu like no vídeo, seu comentário, sua crítica, sua sugestão para outros temas de outros vídeos, enfim. Muito obrigado por ser um dos nossos aí quase 22 mil inscritos no nosso canal. E também aproveite os conteúdos do Grupo Observatório, pode procurá-los na sua plataforma digital de áudio preferida, pode ser no Google Podcasts, pode ser no SoundCloud, também no Spotify, enfim. O tema desse vídeo nos foi sugerido algumas semanas atrás, né? Que é relembrar um pouco de como a TV era feita quando não se podia gravar os programas, e ela era toda ao vivo aqui no Brasil, né? Apenas na década de 60, ali por 61, 62, né? E um pouco mais além até, né? Até meados dos anos 60, o videotape ainda não era uma unanimidade, né? Você poder gravar o programa para que ele pudesse ser reprisado depois, ou ele pudesse ser levado para outras praças, né, para ser exibido, porque nós não tínhamos a cadeia nacional de transmissão de televisão. Então o programa ia ao ar no Rio de Janeiro no domingo, em São Paulo na terça, em Recife na quinta, em Salvador no sábado, e alguns com 2, 3 semanas de atraso em relação à apresentação original daquele programa na sua praça original de produção. Né? Seja o Rio, seja São Paulo, que já naquela ocasião começavam a concentrar o mercado da nossa TV aqui no Brasil. É uma situação que, para o bem ou para o mal, persiste até hoje, não é? Inaugurada em 1950, a televisão brasileira, aqui no canal 3 de São Paulo, TV Tupi, e depois vieram as outras, TV Paulista, TV Record, TV Excelsior, né? E no Rio também, TV Tupi, TV Rio, TV Continental, TV Excelsior do Rio, né? A programação era transmitida toda ao vivo, né? Não havia possibilidade de se gravar nada. O que era transmitido sem que fosse ao vivo era gravado em película de cinema, né? Então, alguns comerciais sobreviveram ao tempo porque foram gravados em película, uma apresentação ou outra de um período experimental como o número musical entre Hebe Camargo e Yvonne Cury, que é muito reprisado, até porque é um dos registros mais antigos da nossa produção de TV aqui do Brasil, não é? Mas, em geral, mesmo as novelas, né? Hoje em dia é inimaginável a gente pensar que as novelas eram feitas ao vivo, mas eram. E todos os programas musicais, noticiários, enfim, infantis, né? Tudo era feito ao vivo. Não havia possibilidade de ser de outra forma. E como é que a televisão funcionava dessa maneira? Havia muito improviso, claro, né? Muita coisa não saía como o esperado, embora sempre que possível, especialmente nos programas de dramaturgia, houvesse ensaios, né? E mesmo assim o improviso por vezes acontecia. Então você tinha o bigode que cai do rosto do ator quando ele dá uma virada brusca para responder a uma ofensa, um momento de clímax do texto, qualquer coisa assim, né? Existe um caso assim de Mário Lago na TV Carioca, que se virou bruscamente, o bigode descolou, caiu e a cena transcorreu normalmente, né? A famosa história das dálias de Fregolente, que ao vivo só queria saber onde é que estavam as suas dálias e não tinha como dar a deixa e seguir com o texto, porque o seu texto estava colado em locais do cenário, entre eles um vaso de dálias, então daí que dália se tornou o apelido para colas do texto pelo cenário em que se vai contracenar com o seu colega ator, não é? E os profissionais da televisão, no início, eles eram todos egressos do rádio. Então, o rádio com imagem, né? A televisão era quase que um rádio com imagem. Somado a isso, o fato de que muitos dos profissionais que foram recrutados no rádio para fazer a televisão, para implantar a televisão aqui no Brasil, eles nunca tinham assistido a um programa de televisão, né? O seu referencial era o cinema. E mesmo trabalhando na televisão, alguns demoraram coisa de anos para poder comprar um aparelho, já que o aparelho custava caro e eles não ganhavam tão bem assim. Eles, os artistas,
que faziam televisão, né? Nós falamos aí de gente como Dionísio Azevedo, Flora Geni, Laura Cardoso, Fernando Baleroni, Lima Duarte, Vida Alves, Walter Forster e muitos outros, né? Pois bem, então essa TV, que era um rádio com imagem e que tinha um referencial de cinema para se transpor o que se quer dizer usando também as imagens, né? Era uma coisa que não só era feita na base do improviso, como também os programas eram bem menores do que são hoje, né? Não havia programas tão longos assim, a não ser em caráter excepcional. E mesmo os programas mais longos, como já na noite de estreia, o TV na Taba, espetáculo inaugural, que teve um misto de tudo que a televisão poderia oferecer em termos de dramaturgia, notícia, variedade, música, entrevista, enfim, né? É um programa longo em si, mas com pequenas partes, né? Pequenos quadros, pequenos esquetes. E a televisão ao vivo se compunha de programas bastante curtos, novelas com capítulos de 10 a 15 minutos, noticiários também curtos, musicais, recitais, espetáculos de balé, de piano, enfim, mais curtos, em geral de meia hora. Por quê? Esse improviso e a TV ser feita ao vivo era sempre bom que você pudesse também trocar as atrações no menor tempo possível. Isso dava muito trabalho de um lado, mas ajudava você a ter como levar adiante a programação de outro, não é? Com o passar do tempo, mesmo transmitidos ao vivo, os programas passaram a se estabilizar numa duração um pouco maior, desde que isso se justificasse, claro, não é? Mas ainda assim determinados gêneros de programação não eram muito fáceis de se fazer sem que fossem gravados. Então, por exemplo, novelas, você podia ter mais de uma novela na grade, mas alternando-se naquele mesmo horário, uma com outra, né? Uma segunda, quarta e sexta, outra terça e quinta, ou terça, quinta e sábado, né? E assim foi nos primeiros 12 anos da televisão, porque mesmo já podendo gravar os capítulos das novelas e os teleteatros, a partir de 1960, né? O primeiro teleteatro gravado pela TV Tupi aqui em São Paulo foi Hamlet, com Luiz Gustavo no papel título, né? Uma versão ao vivo já havia sido feita anteriormente, com Lima Duarte nesse papel, né? E mesmo com a possibilidade de se gravar espetáculos do teleteatro, do TV de vanguarda, por exemplo, ou os capítulos das novelas que ainda não eram diárias, muita coisa ainda era feita ao vivo, até por opção dos seus produtores ou diretores, né? Geraldo Vietri, por exemplo, que é um autor de novelas muito importante dos anos 50, 60, 70 e até 80, né? Trabalhou até os anos 90. Geraldo Vietri é autor de Antônio Maria, A Fábrica, Meu Rico Português, Nino Italianinho, enfim, né? Ele é um desses pioneiros com TV de comédia, com novelas, né? Ainda nessa fase ao vivo. E lamentou muito a incorporação do videotape porque dizia que perdia-se a naturalidade, a espontaneidade do talento do ator, né? Da própria história ali em capítulos, com o fato de você poder gravar e fazer de novo caso não ficasse tão bom assim, né? E como ele, muitos profissionais pensavam isso, né? Que a TV gravada, o videotape, faria com que a TV ao vivo, com que a TV, né, perdesse a graça, perdesse o encanto. Mas, na realidade, né, um pouco dessa má vontade com o videotape e com o fim da TV ao vivo como regra, até porque não se podia fazer de outro jeito, também vem do fato de que na fase de transição, de implantação do videotape, os programas não podiam ser editados fora da ordem, enfim, para depois a gente fazer o conjunto, como é hoje, né? Uma novela, por exemplo, ela podia ser gravada em videotape, ou um programa de show, de humor, né? Podia ser gravado em videotape, só que ele tinha que ser feito na ordem em que vai ser levado ao ar. E qualquer erro faria com que o processo tivesse que voltar do princípio, né? Existe um caso muito curioso do ator Magalhães Graça na gravação de um capítulo da novela Gabriela, Cravo e Canela, dirigida por Maurício Sherman, na TV Tupi do Rio de Janeiro em 1961. Ele que, com um capítulo já bastante adiantado e gravado nessa base na ordem em que vai ser exibido, né,
ele não sabia dar o texto, deu o texto errado, enfim, e botou a perder. O capítulo teve que ser gravado desde o princípio novamente, né? Nessa época era assim. Então muita gente não gostava. De um lado, por perder a naturalidade, a espontaneidade, o calor da TV feita ao vivo, e por outro, porque nos primeiros tempos vários programas tiveram que ser gravados e regravados porque não se podia cortar pelo meio para editar e alguém podia fazer alguma coisa que fizesse com que o programa voltasse todo do princípio para tormento dos colegas de cena, né? Fosse dramaturgia, fosse humor, fosse o que fosse, né? A TV ao vivo foi feita de muitos problemas de improvisação, né? Mais pelo modo de fazer ali que os profissionais se habituaram, do que por opção artística, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, ajudou a fazer a escola da televisão brasileira, né? Até porque todas as emissoras operavam com programação ao vivo, ajudou a estabelecer vários nomes de apresentadores, atores, produtores e diretores que tinham o jogo de cintura necessário para fazer televisão e que foi, sem dúvida, muito útil, mesmo com a possibilidade dos programas serem gravados, né? Casos da TV ao vivo são muitos, né? O famoso caso de Manuel Carlos, que lembrou a Oscar Felipe que Joana d'Arc, num teleteatro, deveria ser condenada a ser queimada e não a forca, não é? Porque ele fala, então enforquem-na, mas monsenhor, não seria melhor queimá-la, não é? As trocas de roupa das atrizes que tinham que ser feitas com o rosto delas em close, enquanto por baixo elas mesmas ou alguém que as ajudasse trocava suas roupas, então a câmera abria de novo, ela aparecia com outra roupa, com outro vestido, né? Numa transição às vezes de cenário, até de épocas nos teleteatros, e nós estamos falando aí de grandes nomes que passaram por isso, Márcia Real, Natália Timber, Fernanda Montenegro, Zilka Salaberry, né? Enfim, no Rio de Janeiro, Ioná Magalhães, Aracy Cardoso, né? Que foi estrela de Canção de Bernadette, e muitos outros momentos pitorescos como esses da TV ao vivo, né? Se você lê os relatos em entrevistas ou em livros, você coleciona casos, alguns até apontados como mentirosos, que floreiam um pouco aquela realidade, até porque hoje em dia a maioria das pessoas que poderia desdizer já morreu, né? Mas a TV ao vivo foi uma grande aventura aqui no Brasil, muita improvisação e muito aprendizado, mas fez as bases para que agora, 70 anos depois, a TV brasileira seja o que é. Muito criticada às vezes pela qualidade ou pela falta de qualidade de alguns dos seus programas, mas respeitada em todo o mundo, né? Sem dúvida, nós aprendemos um pouco até a não fazer daquele jeito, né, se fosse o caso, com os tropeços da TV ao vivo, motivados muito mais, né, pelo dia a dia, pela dinâmica de se fazer, do que por incompetência ou distração de quem estivesse ali a cargo de fazer os programas para divertir aqueles telespectadores, que já eram muitos, mas não muitos como são hoje. O Curiosidades da TV volta na próxima semana. Sugira mais temas, como esse aqui que nos foi sugerido na caixa de comentários. E quarta-feira que vem tem mais. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Até lá.